É só entrar no mês de dezembro que muitas pessoas já começam a ter uma certa frustração, uma certa tristeza, porque está chegando o fim de ano e não conseguiram alcançar certos objetivos, certas metas que elas fizeram no finalzinho do ano anterior. E aí começa a gerar aquele incômodo, aquele desgosto, a pessoa começa a ficar para baixo, aí vai para as redes sociais e aí piora tudo, porque a vida por lá de todo mundo está excelente, está todo mundo muito feliz, muito realizado, é muita alegria, muitas conquistas, e aí a pessoa começa a ficar bem para baixo, olhando para si mesma, olhando para sua vida e achando que não fez nada, ou pelo menos não conquistou o que gostaria. E muitas vezes, muitas pessoas fazem uma lista de prioridades, de objetivos, de metas que querem fazer durante o ano, e às vezes os meses passam e a pessoa não conseguiu fazer, muitas vezes nem a metade das coisas que ela se propôs. Mas aí tem alguns pontos que a gente pode pensar. Primeiro, o que você colocou na tua lista como metas, como prioridades e realmente não conseguiu fazer? Primeiro, dependia só de você ou não, que tem isso também, tem coisas que muitas vezes não dependem só da gente, A vida é dinâmica, às vezes as coisas vão acontecendo e muitos dos nossos planos não são possíveis de realizar por vários outros motivos, nem tudo depende só da gente. Mas mesmo as coisas que dependem, às vezes por N motivos, nem sempre é possível realizar. E aí também tem aquelas metas que a gente coloca, que a gente se propõe a fazer, e realmente por desleixo, por autossabotagem ou por outros motivos, também vão se dispersando. E aí é importante a gente parar e analisar. Não com esse olhar ferrenho de autocrítica, de ficar muito para baixo, se condenando por certas coisas, mas no sentido de um autoquestionamento, uma autorreflexão mesmo, do que você gostaria de ter feito e que você avalia que poderia sim ter se dedicado mais, mas quais foram os motivos que você não se dedicou, Por que você não colocou mais energia, mais foco no que era importante para você? E aí também é importante a gente pensar que muitas coisas vêm de fora. Às vezes tem metas e planos que a gente coloca como sendo da gente, mas às vezes é porque a sociedade impõe, às vezes é porque pessoas próximas acham que tem que seguir aquela linha, tem que traçar aqueles planos, e às vezes são coisas que nem fazem sentido para a pessoa. Então tudo isso tem que ser avaliado, porque não é incomum ver pessoas que estão frustradas por coisas que elas não colocaram tanta energia para conquistar, porque nem eram coisas delas. Às vezes eram sonhos, objetivos, metas que alguém falou que elas tinham que fazer. Então tem muita cobrança que é externa. Então a pessoa se sente frustrada porque ela não conseguiu fazer, porque frustrou a expectativa alheia, mas às vezes é uma coisa que não fazia o menor sentido para ela. Então cada um que está aí me ouvindo sabe do que se propôs a fazer, mas se questione o que você quer fazer. Esse objetivo seu é algo seu, que faz sentido para a sua vida, que tem a ver com o seu perfil, com o teu estilo de vida, Porque cada um tem um estilo de vida. Ou não, às vezes são expectativas alheias que alguém colocou em cima de você. E às vezes esse é o motivo da pessoa não ir atrás. E aí os meses vão passando, mas aí chega dezembro, aí já começa a vir aquela tristeza por não ter feito algo.
Mas a pergunta é, isso realmente faz sentido ou não? E se faz sentido, se é algo seu, então cabe você avaliar o que você precisa começar a fazer de diferente na sua vida para que você alcance os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, enfim, seja lá o que for. É importante sim a gente ter planejamentos, não só nessa época do ano, fazer lá uma lista de prioridades. É que agora é o momento que todo mundo começa a falar sobre isso. Por isso que bate a tristeza em muita gente. Mas o ano todo você pode estar, às vezes, até modificando as suas metas de acordo com o seu contexto, com o momento da sua vida, com o que é possível, com o que faz sentido para você. E não somente com o que faz sentido para os outros. Não que também não seja salutar a gente ouvir as opiniões alheias. Isso também é importante, principalmente se elas vêm de pessoas próximas, pessoas da nossa convivência, pessoas que amamos e que também gostam da gente. Mas cabe a cada um de nós, quem é adulto, avaliar se faz sentido. A gente também precisa filtrar as coisas, porque cada um tem um estilo de vida, um ponto de vista diferente. Às vezes podem ser irmãos que cresceram na mesma casa, com os mesmos pais, foram educadas com os mesmos valores, mas cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu perfil, o seu jeito de ver a vida, o seu ponto de vista. Por isso que é importante que cada um avalie com a sua cabeça e não com a cabeça da sociedade, com as redes sociais, né? Com o que todo mundo está falando que é bom. Não é sobre a vibe do momento, sobre o que está na moda, mas sim é sobre o seu ponto de vista, sobre o seu estilo de vida, o que é coerente com você, de acordo com o teu perfil. E aí sim você tem que ter também uma certa disciplina para correr atrás do que você quer para sua vida, mas aí já é história e tema para outro vídeo. A questão é hoje falar um pouquinho sobre essa frustração que vai surgindo em muitas pessoas, aparece muito na clínica de psicologia, porque começa essa época do fim de ano, as pessoas já começam a ficar para baixo. Não todo mundo, é lógico, mas muitas por causa desse tipo de coisa. Então, vale a gente também se questionar. O que a gente está tendo como expectativa, como metas, como objetivos, né? Se faz sentido ou não. E aí, pensando sobre isso, essa imagem que está aparecendo aí é justamente para a gente pensar qual é o ponto de vista de cada pessoa, qual é o seu ponto de vista, porque você pode estar olhando para algo que outra pessoa também esteja olhando, mas por ser um ponto de vista diferente, são formas diferentes de olhar uma mesma coisa, que é o exemplo desse número. Quem está certo, quem está errado? Na verdade, são apenas pontos de vista diferentes. E isso tem muito a ver com as nossas escolhas. Então, o que faz sentido para um, não faz sentido para o outro, porque cada um vê a vida de uma forma diferente. O que é verdade para um pode não ser verdade para o outro. Então, nessa outra imagem, mostra claramente sobre isso. Enquanto que, para um, a água bate no pescoço, para o outro, é muito fundo. Então, quem está com a verdade aí? Então, de novo, depende do ponto de vista e da realidade de cada um, do contexto em que cada pessoa está inserido também. Por isso é tão importante a gente levar em consideração a história de vida de cada pessoa, porque vai refletir nas suas escolhas. A visão de mundo, os valores, visão da vida. Essa outra imagem também mostra sobre isso. Enquanto que alguns estão apreciando a beleza da natureza, para outros isso pode ser um incômodo, uma sujeira. Eu particularmente me identifico com esses que estão apreciando a beleza da árvore, inclusive o que está no chão, como um tapete, embelezando o chão.
mas para outras pessoas não é assim. Então, quem está certo? Quem está errado? De novo, depende do ponto de vista de cada pessoa, de como cada um enxerga a vida. Cada um enxerga com uma lente diferente. Isso também tem a ver com a história de vida das pessoas, com o perfil, com a personalidade, enfim, são vários fatores atrelados aí. Por isso é importante a gente ter um olhar de empatia, porque quando a gente tem essa noção, esse olhar, e não precisa ser um psicólogo para ter esse olhar. Você pode ter esse olhar pelas pessoas que você convive. E às vezes a gente precisa estar no mesmo local do outro, tentar pelo menos se colocar no mesmo local da outra pessoa para entender as suas escolhas, o seu estilo de vida. A exemplo dessa ovelha que sobe os degraus para estar na altura da girafa e poder olhar sob o ponto de vista da girafa, para poder entendê-la melhor. Porque se ela fica lá no chão, dentro da sua realidade, do seu contexto, ela não vai conseguir ter a mesma percepção. Então, às vezes, a gente precisa ter esse olhar e sair da nossa zona de conforto para enxergar a realidade do outro conforme o ponto de vista do outro, porque é uma realidade totalmente diferente. Então, a gente também tem que tomar cuidado para não interferir nas escolhas alheias, às vezes das pessoas próximas, né? Naquele sentido de julgamento, de achar que o outro está fazendo escolhas erradas. Depende, né? Depende do ponto de vista de cada um. Falar, conversar, mostrar o ponto de vista é uma coisa, mas às vezes impor é algo muito delicado, e isso acontece muito, e muito mais do que a gente imagina. Então não são poucos adultos que são totalmente dominados, às vezes pelo núcleo familiar, às vezes pelos pais, pelas pessoas próximas, relacionamentos, e às vezes elas estão fazendo coisas que vai totalmente contra os seus próprios valores, o seu estilo de vida, para agradar outra pessoa. Aí ela se desagrada e não agrada o outro. Então, essa história de criar metas, objetivos, às vezes se misturam com ideias alheias, com o que os outros querem que a gente faça. E a gente precisa ter um filtro para analisar o que faz sentido para cada um. E tudo isso é importante ser levado em conta, para que você também tenha autoconhecimento para fazer as escolhas que são mais assertivas para o seu estilo de vida, que fazem mais sentido para você e não para os outros, ou pelo menos não somente para os outros. Por isso, esse olhar tem que ser subjetivo e a gente precisa ter esses questionamentos, essas reflexões sobre a nossa própria vida e, por consequência, sobre as nossas próprias escolhas, para não gerar uma frustração maior lá na frente. E às vezes os motivos são esses, porque a gente faz escolhas pautadas na sociedade, no que os outros querem e não no que a gente quer. Inclusive, esse olhar de empatia sobre o ponto de vista alheio, uma pessoa que tem um perfil narcisista não consegue ter esse olhar. Então, quem convive com uma pessoa de perfil narcisista é muito difícil fazer essa separação de escolhas, porque a pessoa jamais vai se colocar no lugar daquela ovelha para enxergar sobre o ponto de vista do outro. Ela apenas vai julgar porque o ego dela é muito alto, então somente ela está certa e a visão dela é a correta. O que o outro pensa não interessa. Então, é muito difícil para quem convive com pessoas desse perfil, porque elas muitas vezes não vão ser aceitas e muito menos compreendidas. E muito provavelmente vão ser criticadas por ter um estilo de vida diferente, porque elas não conseguem, elas são incapazes de ter esse olhar de empatia, de subir esses degraus e olhar para a vida do outro sob um outro ponto de vista. Porque é só a visão delas que interessa. Quem escuta
uma pessoa que estava dentro de um relacionamento falar sobre o relacionamento, você quase acredita que está falando com um anjo na Terra, um ser totalmente perfeito, que fez tudo certo e não entende como, por exemplo, aquele relacionamento não deu certo, porque é basicamente um anjo, você tem essa sensação de perfeição. É tipo, a pessoa morrer vai ser canonizada. Não é um ser humano que também errou, que também falhou. Então é muito complicado isso, e a sensação que você tem é que a outra pessoa era o demônio na Terra, fazendo tudo errado, por isso que o relacionamento não deu certo. E esse é um dos motivos que a gente raramente encontra uma pessoa desse perfil buscando por uma terapia, por exemplo. Porque ela é um ser perfeito, o imperfeito é o outro. Então, para que ela vai ter essa empatia? Então, para você que convive com pessoas assim, tome cuidado para não entrar em tudo que a pessoa fala, porque ela realmente não vai ter esse olhar de empatia sobre você, ela não vai tentar enxergar sobre o teu ponto de vista, e pode ser que você esteja sempre frustrado por não conseguir agradar uma pessoa de um perfil narcisista, mas é porque é meio impossível mesmo. É quase impossível agradar alguém assim o tempo todo, porque para a pessoa ela sempre vai estar certa e você sempre vai estar errado. Então é muito difícil conviver com alguém assim, e muito do que eu falei hoje às vezes tem a ver com isso. Tem pessoas que convivem, que moram sob o mesmo teto ou se relacionam com alguém desse perfil, e aí fica meio difícil mesmo tomar escolhas que sejam diferentes, porque a pessoa não consegue dar esse passo atrás e ter esse olhar sobre um outro ponto de vista. Mas aí é você que tem que analisar, porque é sobre a sua vida que a gente está falando. Então, até que ponto você tem que se submeter a isso? Né? Eu sei que cada história é uma história, cada contexto é um contexto, mas saiba também avaliar esse perfil, porque é difícil de lidar e as pessoas costumam ficar muito frustradas, porque ela começa a acreditar que ela sempre está errada, porque o outro faz tudo certo, né? Então automaticamente ela sempre está errada e ela sempre é culpada de tudo. Então isso gera um peso muito grande. Eu sei que eu acabei misturando um pouquinho os assuntos, mas é que às vezes uma coisa se liga na outra. Tudo isso fica muito claro nos atendimentos de psicologia. A gente acaba vendo, né, o que fica tudo meio relacionado. Mas só para você pensar e refletir e tomar cuidado caso você esteja também nesse momento, nesse mês, já começando a se cobrar, a ficar triste para baixo por coisas que de repente nem faziam sentido para você. E o que faz sentido, aí também senta, analisa e cria estratégias para que você alcance os seus objetivos, mas que estejam de acordo com o teu ponto de vista, com a tua história de vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e se fez sentido para você, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque muitas pessoas acompanham os meus vídeos, mas não são inscritos. Então, se você está aqui e de alguma forma esse conteúdo fez sentido, que você tenha essa gentileza de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante pessoas que estão criando conteúdos aqui para o YouTube, assim como eu. Obrigada e até o próximo!